Incomparável, capítulo 2, Incompreensível, o Deus de infinita cognoscibilidade. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 145, 3. Qualquer pessoa que cresceu numa pequena cidade pode se identificar com o ditado: santo de casa não faz milagre. Minha cidade natal, embora não tão pequena, se encaixa nesse modelo. Nós nos surpreendemos quando qualquer um de nós se dá bem. Eu chamo isso de síndrome de cidade pequena. Quando você conhece os pais de um garoto, a igreja que ele frequentava e a casa onde ele cresceu, e quando você vai à mesma escola que ele desde o primário até o 9º ano, você se sente capaz de quantificar os limites de potencial dele com um certo nível de precisão. Você sabe quem provavelmente nunca será grande coisa, e quando alguém supera suas expectativas, o choque é suficiente para alimentar fofocas por vários anos. Uma amiga minha cresceu na mesma cidadezinha que um famoso ator de Hollywood. Quando perguntei se havia qualquer indicação de talento, minha amiga disse que se lembra pouco dele, exceto de que ele era bonito e conhecido pelas garotas da cidade como alguém que beijava muito mal. Agora, toda vez que o vejo beijar uma mulher na telona, o romance do momento é arruinado, porque fico procurando por sinais de aversão no rosto de quem ele está sendo beijada. Suspeito que todas as pessoas de sucesso tenham aqueles em seu passado que veem seu sucesso como um certo ar de desprezo, tendo-as conhecido quando elas... E todas nós podemos, em alguma medida, nos identificar com a experiência de sermos desprezadas ou subestimadas pelas pessoas mais próximas de nós. Considere outro alvo da síndrome de cidade pequena. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: "De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs?" E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: "Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa." Marcos 6, de 1 a 4. O povo de Nazaré pensava que conhecia Jesus, e em sua familiaridade eles desprezavam os seus ensinos. Eles não podiam aceitar que Jesus fosse mais do que eles conheciam. Eles acreditavam que o conhecimento que tinham dele era completo e preciso, e portanto desprezavam-no facilmente. Eles o viam apenas como um homem, alguém a quem pudessem medir, conhecendo apenas em parte. No capítulo anterior, nós vimos que Deus não pode ser medido. Uma vez que o nosso objetivo com este livro é conhecer mais sobre Deus, devemos abordar a forma como a sua infinitude afeta a sua cognoscibilidade. Conhecer quem é Deus importa para nós. Isso muda não apenas a maneira pela qual pensamos sobre Ele, mas o modo como pensamos sobre nós mesmas. O conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesma andam de mãos dadas. De fato, não há conhecimento verdadeiro de si mesma à parte do conhecimento de Deus. Nós não podemos entender corretamente nossa limitação humana até que a comparamos ao fato de Deus ser ilimitado. Conhecendo a verdade sobre Ele, aprendemos a verdade sobre nós. Entretanto, quanto nós o conhecemos? Porque Deus é infinito, também é infinito o conhecimento de quem Ele é. Deus é incompreensível. Isso não significa que Ele não seja passível de ser conhecido, mas sim que não é possível conhecê-lo por completo. É o dever feliz, a tarefa prazerosa de seus filhos passar a vida, tanto a presente quanto a futura, descobrindo quem Ele é. De acordo com Jesus, conhecer a Deus é o objetivo fundamental da vida. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Temos prazer em crescer no conhecimento do Pai. A verdade de quem Deus é nos rodeia. Romanos 1 diz que todos os povos têm algum conhecimento de Deus, apenas por ver a criação ao seu redor. O Grand Canyon pinta os contornos de seu caráter com pinceladas largas, majestade, eternidade, onipotência,
todas se manifestam a olho nu. Mas o crente que habita o Espírito Santo recebe um conhecimento ainda mais profundo de Deus, encontrado nas páginas da Bíblia. A Escritura esboça seu caráter com uma caneta de ponta fina para aqueles que têm olhos para ver, elaborando ao longo de 66 livros a história de quem ele é e o que ele fez e o que ainda fará. Mesmo com essas declarações, Deus não pode ser completamente conhecido pelos humanos. Cristãos meditaram sobre a natureza e o caráter de Deus por milhares de anos. Inúmeros livros têm sido escritos sobre Deus, mas a soma deles não contém a plenitude de seus atributos. A mente humana, em sua finitude, não pode compreender nem expressar por completo um Deus que é infinito. Mesmo o mais talentoso teólogo irá apenas raspar a superfície do entendimento de quem Deus é. Ele é completamente conhecido apenas para si mesmo. Dizendo em outras palavras, o único especialista sobre Deus é o próprio Deus. Conhecimento suficiente. Entretanto, não tema. Embora Deus não possa ser conhecido por completo, ele pode ser suficientemente conhecido. O que podemos conhecer sobre ele pela criação e pela Bíblia é suficiente para nossa salvação e nossa santificação. Não apenas isso, mas é também mais que suficiente em quantidade para nos manter em constante contemplação e reflexão até que vejamos face a face. Se fôssemos capazes de conhecê-lo completamente, nós o desprezaríamos, porque ele não pode ser conhecido por completo. A familiaridade nunca poderá gerar desprezo. Ao longo desta vida, nós não chegaremos ao fim de nossa contemplação de Deus. Embora o conheçamos apenas em parte, nós o amamos profundamente. O que não conhecemos sobre ele serviria apenas para aumentar o nosso amor, caso ele o revelasse a nós. Sem dúvida, nós passaremos a eternidade desfrutando de uma revelação sempre crescente das coisas que ainda não conhecemos sobre Deus. Porque Ele é infinitamente bom. As coisas que não conhecemos sobre Ele são apenas coisas boas. Não podemos dizer o mesmo sobre nós. Se você pudesse saber tudo o que não sabe sobre mim, descobriria tanto coisas boas quanto coisas más. Todos nós temos segredos. Em certo sentido, Deus tem infinitos segredos sobre si mesmo, mas eles são apenas tesouros preciosos. Os atributos secretos de Deus, se o descobriremos um dia, irão trazer-nos apenas prazer e segurança. O infinito desconhecido de Deus não possui qualquer duplicidade que abalaria nossa fé, mas apenas uma multiplicidade de perfeições, esperando para serem descobertas por toda a eternidade. Aqui novamente vemos a grande diferença entre Deus e suas criaturas, porque Deus é infinito, ele é incompreensível, impossível de ser completamente conhecido, porque os humanos são finitos, nós podemos ser completamente conhecidos, e as implicações de nossa compreensibilidade deveriam mudar a forma como vivemos. Derrubando o mito da incompreensibilidade humana. A primeira vez em que fiz um teste de personalidade foi na faculdade. Era o teste de Myers-Briggs, um instrumento de medição muito bem pesquisado que agrupa os avaliados em 16 perfis de personalidade baseados em suas respostas a 94 perguntas. Eu não podia esperar para ver o resultado, e se você já fez um teste de personalidade, suponho que tenha se sentido da mesma forma. Amamos esses testes porque eles falam sobre o nosso tema favorito, nós mesmas. O resultado do meu teste foi claro, colocando-me em uma categoria que provavelmente não surpreenderia ninguém que me conheça. Como me senti quanto ao resultado foi algo menos claro. Por um lado, eu amava poder ter conhecimento sobre como as minhas preferências e julgamentos moldavam minhas respostas para o mundo ao meu redor. Por outro lado, senti certa tristeza por saber quão previsível eu era. Como poderia um conjunto de questões ordinárias me classificar tão facilmente no tipo correto? E por que havia tão poucos tipos? Por falar nisso, por que há tipos afinal? A percepção de minha própria singularidade, minha particularidade, ficou um pouco abalada. Não apenas isso, mas o teste avaliou não somente meus pontos fortes, mas também minhas fraquezas. Eu me senti exposta. Se o teste pôde diagnosticar minhas faltas tão rapidamente, parecia provável que qualquer um que eu conhecesse conseguiria fazê-lo também. A premissa de Myers-Briggs e de todos os outros testes de personalidade é que comportamentos e preferências podem ser generalizados.
Eles encontram uma ordem onde nós apenas vemos combinações aleatórias de preferências e julgamentos, e eles desafiam nossa crença de que somos criaturas complexas. Creio que eles também apontam para quão diferentes somos de Deus em um aspecto perturbador. Nós, humanos, queremos acreditar que somos incompreensíveis, impossíveis de sermos completamente entendidos, mas nós não somos. Somos cognoscíveis completamente. Mas não por um teste de personalidade ou por outra pessoa. Outras pessoas podem ter alguma ideia sobre nossos pontos fortes e nossas fraquezas, nossas virtudes e nossos vícios, por meio de observação ou de um instrumento como o de Myers-Briggs. Mas elas não podem nos conhecer plenamente. Uma razão para isso é porque somos mestres da dissimulação. Mesmo para com aqueles que amamos e em quem confiamos, nós somos excelentes em manifestar as nossas melhores qualidades, enquanto cuidadosamente escondemos as nossas falhas. E porque outras pessoas têm um interesse apenas limitado em cavar as profundezas do nosso caráter, conseguimos escapar. O homem vê o exterior e se contenta em fazer apenas isso, estando tão tipicamente envolvido somente com os seus próprios segredos que tem pouco tempo para se preocupar com os segredos do seu próximo. Não, nosso próximo não pode nos conhecer plenamente, mas ainda mais preocupante é o fato de que nós não conhecemos nem podemos conhecer a nós mesmas completamente. Uma das verdades mais assustadoras que a Bíblia implora para que reconheçamos é que não conhecemos nosso próprio coração. Refletindo sobre isso, o salmista diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Salmo 19:12. O profeta Jeremias nos alerta sobre o fato de nossos corações serem caracterizados, acima de tudo, por uma deslealdade interna e penetrante que frustra o autoconhecimento. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Não conhecemos nossos próprios corações. Sinto-me bastante ciente dessa verdade toda vez que ouço um sermão sobre pecado. Quando o pregador inicia sua fala sobre o pecado X, começa a elaborar uma lista mental de todas as pessoas que eu conheço que precisariam ouvir aquela mensagem e se arrepender. Eu passo pelas listas daqueles que me ofenderam com o pecado X, tramando como posso discretamente levar a sabedoria daquele sermão até eles e assim dar vistas aos cegos. Mas com raramente e tardiamente ocorre-me que a mensagem era para mim. Estou tão despercebida em relação às minhas próprias tendências pecaminosas que me achego a um sermão para sentar e julgar os outros, ao invés de me submeter a julgamento. Sou tão ignorante da minha própria escravidão ao pecado X que perco por completo a palavra de correção sendo graciosamente entregue a mim. Cognoscível e conhecida. Quero acreditar que sou um caso especial, a exceção à regra, a possuidora de uma circunstância atenuante da qual os outros não estão cientes. Quando me é oferecida a correção, digo a mim mesma que ela foi dada equivocadamente. Se as pessoas me conhecessem de verdade, elas saberiam que estão erradas em encontrar falhas. E meu coração enganoso fica feliz em perpetuar essa mentira por todos os dias da minha vida. Graças a Deus, Ele não me permite tal coisa. Ele graciosamente segura o espelho de sua palavra e meu coração é exposto. Sou relembrada de que sou completamente cognoscível e plenamente conhecida. Deus não é apenas um especialista sobre si mesmo, Ele também é um especialista sobre mim. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, ainda que a palavra não me chegou na língua, e Tu, Senhor, já as conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Salmo 139, de 1-6. Ele me conhece por completo. Cada pensamento e cada intenção, cada percepção e cada julgamento, cada resposta para o mundo ao meu redor, sem precisar de qualquer teste de personalidade. Ele entende os meus maiores pontos fortes e os meus constantes pecados. Até mesmo as tentações que enfrento são tão conhecidas para ele que ele as chama de comum aos homens. 1 Coríntios 10:13 na NVI. Aprendendo com completa precisão
o melhor e o pior de mim. Ele não se impressiona nem fica horrorizado. Ele me aceita como eu sou por causa de Cristo. Nada está escondido diante daquele que o formou o íntimo do meu ser, e porque sou completamente conhecida, sou completamente livre para amar o Deus que conheço apenas em parte. Embora não o conheça por completo, o pouco que conheço é motivo para o mais profundo amor que o coração humano pode produzir. E a partir desse amor eu apenas trocar o mito da incompreensibilidade humana pela misericórdia da cognoscibilidade humana. Aprendo a confiar na expertise de Deus. Expertise divina. Não, eu não sou uma expert sobre o meu próximo. Somente Deus o é. Pode até ser prazeroso ser rápida em diagnosticar as faltas do meu próximo e prescrever um tratamento, mas meu coração tão ímpio me engana com a mentira de que tenho alguma habilidade para fazer tal coisa. Reconhecer isso deveria me ajudar a caminhar com compaixão por aqueles ao meu redor, ao invés de presumir que entendo as suas motivações e dificuldades. Eu posso presumir que nem eu, nem eles podem diagnosticar plenamente o problema. Mas Deus pode, e então posso ser rápida em interceder por eles ao invés de julgar. Se eu sou completamente conhecida e não sou rejeitada por Deus, quanto mais eu devo estender graça ao meu próximo a quem conheço apenas em parte? Não, eu não sou uma expert sobre mim mesma, somente Deus o é. Sua palavra dá um verdadeiro diagnóstico do meu estado, habilidosamente pastoreando meus pensamentos e intenções em direção ao caminho da vida. Reconhecer isso deveria me ajudar a permanecer bem ciente da minha tendência em acreditar na minha própria versão autoproduzida de quem eu sou. Devo lembrar que o sermão tem uma palavra de correção para mim antes de buscar aplicá-lo a alguma outra pessoa. E não, eu não sou uma expert sobre Deus, somente Deus o é. Tal conhecimento deveria me levar a adorá-lo. As profundezas das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus deveriam me levar a prostrar-me. Seus julgamentos insondáveis e seus caminhos inescrutáveis deveriam me inspirar a correta reverência. E o fato glorioso de que ele se faz conhecido de maneiras que o meu entendimento finito pode aprender deveria me levar a celebrar, a devotar minha vida ao dever feliz de descobrir o que ele tornou conhecido sobre si mesmo. Ele se revela àqueles que o buscam, e ao ver quem ele é, vemo-nos mais claramente. Um dia, nós veremos a Deus mais claramente do que a razão humana nos permite e mais extensivamente do que suas obras e palavras atualmente revelam. Embora nós agora conheçamos em parte, um dia conheceremos plenamente, assim como somos conhecidos. 1 Coríntios 13:12. Nós ainda seremos criaturas finitas buscando compreender o infinito, mas enfim seremos capazes de vê-lo sem a névoa do pecado que nos embaça a visão. Teremos toda a eternidade para progressivamente explorarmos suas perfeições, e porque conhecê-lo é amá-lo, nossa sempre crescente visão irá produzir sempre crescente amor. Como uma manhã de Natal, sempre com um novo presente por abrir, a eternidade irá cada vez mais revelar as glórias de Deus escondidas aos olhos de nossos corações. Senhor, apressa esse dia e até lá que nós busquemos com ansiedade o que nós podemos conhecer dele nesta vida. Oro para que o capítulo a seguir nos ajude a fazer exatamente isso. Versículos para meditação. Jó 11, do 7 ao 9. Salmo 145, 3. Salmo 147, 5. Romanos 11, do 33 ao 35. Perguntas para reflexão. Número 1. Como o conhecimento de que Deus não pode ser plenamente conhecido a faz sentir? Liste alguns sentimentos positivos e alguns negativos. Explique suas respostas. Número 2. Liste 3 afirmações que você sabe serem verdadeiras sobre Deus. Como você as aprendeu? Número 3. Pense numa situação em que você se sentiu incompreendida por alguém. Por que é difícil ver e reconhecer nosso próprio pecado em uma situação assim? Como a verdade de que Deus a conhece plenamente deveria afetar o modo como você responde a esse tipo de situação? Número 4. Pense em uma pessoa difícil da sua vida. Quão bem você realmente a conhece? Como o reconhecimento de sua compreensão limitada poderia mudar o jeito pelo qual você interage com ela?
Oração. Escreva uma oração ao Senhor reconhecendo o seu entendimento parcial de quem Ele é. Agradeça-lhe as maneiras específicas pelas quais Ele tem se revelado a você. Peça-lhe humildade para ver a si mesmo como uma pessoa, uma péssima expert sobre Ele, sobre você e sobre os outros. Agradeça-lhe por ser completamente conhecida por Ele e completamente aceita por Cristo. Louve-o por ele exceder o seu entendimento.